Meu nome é Eliane Lopes, e desde sempre, fui conhecida como uma mulher de oração, tanto na igreja quanto na minha rua e entre minhas amigas. Sempre que alguém enfrentava alguma dificuldade, logo diziam: chama a irmã Eliane para orar, porque ela tem autoridade. Eu costumava sorrir humildemente, mas por dentro me sentia poderosa. Não era por vaidade ou querer me colocar acima dos outros, mas porque acreditava que minha voz tinha um peso especial no céu. Quase todos os dias, por volta das 3 da manhã, eu acordava, colocava meu lenço, acendia uma luz fraca no meu quarto e iniciava minhas orações de batalha. Era assim que eu chamava. Eu orava contra as trevas, contra maldições, enfermidades e contra os planos do inimigo. Minha oração era intensa, às vezes eu gritava, outras vezes andava pelo quarto como se marchasse. Houve momentos em que orava com tanta força que parecia que o chão tremia. Durante muito tempo, achei que isso agradava a Deus. Fui criada na igreja desde criança, mas só depois que meu marido me deixou por outra mulher que comecei a orar com esse fervor. Foi como se um vazio enorme se abrisse dentro de mim. Eu precisava lutar, provar para mim mesma, para ele e para Deus que eu ainda tinha força, que minha fé era verdadeira, que eu podia vencer mesmo estando sozinha. E a arma que escolhi para essa batalha foi a oração. As irmãs da igreja começaram a me convidar para liderar vigílias, e logo me tornei uma referência nas campanhas de oração. Um dia uma pastora visitante se ajoelhou perto de mim e disse: você tem autoridade espiritual, Deus te usa. Essas palavras me fortaleceram ainda mais. Comecei a acreditar que minha oração mudava o ambiente, que os demônios fugiam quando eu falava e que famílias eram restauradas por meu clamor. Mas havia algo que ninguém percebia, nem eu mesma. Meu coração estava se afastando de Deus. Eu mencionava o nome de Jesus a todo momento, usava a Bíblia nas orações e repreendia tudo que parecia contrário à vontade de Deus. Porém, por dentro, havia orgulho, ressentimento e, principalmente, o desejo secreto de ser reconhecida. A oração havia se tornado um palco. Eu não queria apenas libertação, queria ser vista como a mulher do manto. Até que um dia meu corpo não aguentou mais. Sofri uma parada cardíaca inesperada. Enquanto as pessoas ao meu redor gritavam por ajuda, eu só sentia um silêncio profundo, capaz de engolir todos os sons ao redor. No meio desse silêncio, fui levada. Não vi anjos nem túnel de luz, mas vi Jesus, olhando fixamente para mim, sem sorriso, sem conforto. Eu esperava ouvir palavras de aprovação, um abraço, uma paz que acalmasse. Mas ele disse: você usou meu nome, mas seu coração estava cheio de si mesma. Aquilo cortou como uma espada. Tentei justificar minhas orações, meus jejuns, os cultos, os milagres. Mas ele me mostrou algo que eu nunca havia percebido e que me fez entender por que minha intercessão estava me afastando de Deus. Já aconteceu com você de orar com raiva? De clamar com tanta intensidade que esqueceu de se humilhar primeiro? De usar a Bíblia para atacar em vez de buscar a vontade de Deus? Comente aí, seja sincero. Já sentiu orgulho depois de orar? Já se achou mais crente que os outros por interceder? Se sim, escreva nos comentários, e eu te contarei o que Jesus me revelou depois disso. Algo que ninguém me ensinou na igreja. Foi numa manhã comum, depois de orar por quase 2 horas, clamando, repreendendo, intercedendo por irmãos, filhos de missionários, líderes em pecado. Minha garganta estava seca, o coração acelerado, mas eu sentia que estava fazendo algo importante. Coloquei um louvor alto para tocar e fui preparar um café na cozinha. De repente tudo escureceu. Primeiro veio uma tontura, depois uma dor súbita no peito, como se algo me atravessasse de dentro para fora. Tentei respirar, mas parecia impossível. Minhas mãos tremiam, meus joelhos falhavam e eu caí no chão da cozinha. Quis gritar, mas minha voz não saiu. Tentei orar, mas minha mente ficou em branco. Nenhuma palavra, nenhum versículo, nenhum Senhor me ajuda. O mundo ao meu redor começou a desaparecer. A luz, o barulho da rua, até o louvor que ainda tocava. Foi nesse silêncio absoluto que percebi: eu estava morrendo. Não era um desmaio, nem algo leve. Era como se meu corpo estivesse desligando por dentro, parte por parte. Um medo profundo tomou conta de mim, não só da dor, mas do desconhecido, do que vem depois do último suspiro. Pensei nos meus filhos, no meu neto que ainda não conhecia, na minha Bíblia, nas orações, nas campanhas que liderei. Mas nada disso trouxe paz,
só angústia. Então algo mudou num instante, a dor sumiu, o peso no peito desapareceu, e o chão da cozinha pareceu se afastar de mim. De repente eu me vi olhando para o meu próprio corpo imóvel no chão. Era como se estivesse assistindo a um filme, vendo a mim mesma por fora, com os olhos de alguém estranho. Meu rosto estava pálido, a boca entreaberta, e por um momento não consegui entender o que estava acontecendo. Pensei, será que é um sonho? Um pesadelo? Mas o lugar parecia real demais. Eu sentia tudo, e ao mesmo tempo, nada. Não havia dor, fome, sede ou noção do tempo, só uma sensação estranha, como se algo grandioso estivesse para acontecer. Havia uma pressão no ar, parecida com aquela que sentimos quando esperamos uma notícia importante. Foi então que percebi, eu não estava dormindo, estava fora do meu corpo, suspensa, sem chão, sem carne, sem som. Dentro de mim, uma única pergunta reverberava, forte e abafada. E agora, Eliane? E agora? Mas eu não tinha resposta. Nesse instante, senti uma presença. Não era visível, mas era intensa, poderosa, santa, uma força que se aproximava. Com ela, não veio paz, mas temor. Algo dentro de mim dizia, ele está chegando. Ali naquele espaço entre céu e terra, entre meu corpo e espírito, entre dúvida e juízo, tudo começou a ser revelado. O cenário ficou branco. Não um branco comum, como uma parede ou uma luz forte, mas um branco vivo, que parecia respirar e se mover. Era como se eu estivesse dentro de algo, e ao mesmo tempo diante de algo que me enxergava completamente. O silêncio que antes me assustava agora falava. Não havia pessoas, céu, nem portões, mas eu sabia que não estava sozinha. Então senti, primeiro como um arrepio que não começa na pele, mas no espírito, uma presença se aproximando. Minha alma tremia, não de medo, mas de profundo respeito, como se reconhecesse quem estava vindo, antes mesmo dos meus olhos enxergarem. Ele apareceu. Não há palavras ou imagens terrenas que possam descrever. Não era um homem comum, nem a figura tradicional que vemos em pinturas ou filmes. Era Jesus, luz, uma luz que não cegava nem queimava, mas que atravessava tudo. Eu sabia que era ele. Não pelo rosto, mas pela presença, pela autoridade, pelo amor que constrangia, pelo olhar que penetrava até os recantos mais escondidos da minha alma. Ele não falou meu nome, não sorriu, não me abraçou, nem fez perguntas. Apenas me olhou. Naquele olhar, vi tudo, minha vida, meus pensamentos mais profundos, motivações que eu nunca reconheci. Vi palavras que pronunciei em oração, mas carregadas de orgulho. Vi as campanhas que liderei, não por amor aos irmãos, mas para ser admirada. Vi como, tantas vezes, me senti espiritual, mesmo pisando em quem orava com menos intensidade ou palavras. Então ele falou. Sua voz não saiu de uma boca comum. Não foi um som qualquer, mas a verdade liberada com uma frequência única que invadiu tudo ao mesmo tempo. Você aprendeu a guerrear, mas esqueceu de se humilhar. Naquele instante, minha alma congelou. Quis argumentar, dizer que orava por todos, que era fiel, que jejuava e clamava de madrugada. Mas antes que eu pudesse pensar em qualquer resposta, ele continuou. Você buscava meu nome, mas exaltava o seu. Cada palavra abriu uma janela na minha memória. Lembrei-me de momentos em que, ao orar, olhava os outros com desprezo. De quando, ao terminar uma campanha, disse a uma irmã, só venceu porque eu orei por você. De como esperava aplausos por orar tanto. Das vezes em que meu clamor era movido mais pela raiva contra alguém do que pela compaixão por aquela alma. Eu estava nua, não fisicamente, mas espiritualmente diante dele. Sem máscaras, sem religiosidade para esconder a vaidade, soberba e orgulho que se disfarçavam de intercessão. Tudo estava exposto. E o pior, não era só comigo. Jesus me mostrou pessoas que oravam lindamente nos púlpitos, mas tinham o coração sujo. Intercessores que se achavam donos do céu. Homens e mulheres que declaravam guerra contra o inferno, mas carregavam dentro inveja, competição e amargura. Era como se ele dissesse, eles oram, mas não me ouvem. Clamam, mas não se arrependem. Naquele momento entendi o que ele queria me revelar. Nem toda oração alcança o céu, nem toda intercessão agrada ao Senhor. E sim, existem orações que aos olhos de Deus, se tornam pecado. Eu tremia, por dentro e por fora.
porque aquilo que eu mais amava estava me afastando dele. Jesus não levantou a voz, não me acusou, mas cada palavra dele me atingia com a força de 1000 vozes. Não precisava gritar. A verdade que saía dele carregava um peso eterno. Era como se o tempo parasse a cada frase, e o universo inteiro silenciasse para ouvir o que ele tinha a dizer. Você aprendeu a falar alto, mas esqueceu de me escutar. Essas palavras ficaram ressoando dentro de mim. Eu que tantas vezes iniciava longas orações carregadas de versículos, repreensões, declarações e decretos, acreditava estar travando uma batalha espiritual contra o inimigo. Mas sem perceber, estava lutando contra a vontade de Deus. Minha oração já não nascia de um coração humilde, vinha de um ego inflado. E o pior, eu pensava que estava no caminho certo, achava que aquilo era espiritual. Jesus me revelou momentos em que eu começava a orar decidida a declarar, não a escutar. Percebi que muitas vezes, ao falar em nome de Jesus, falava mais de mim mesma do que dele. Eu não buscava direção, impunha minhas vontades. Dizia que seja feita a tua vontade, mas no fundo, queria minha própria vitória. Ele mostrou que eu usava o nome dele como um selo, mas não aceitava o silêncio de Deus. Isso me quebrou. Lembrei das vezes em que me irritei quando Deus demorava a responder, das lágrimas que derramei, não por arrependimento, mas por frustração. Mesmo assim, continuava orando com autoridade, transformando a oração em uma performance, meu altar em um palco e minha intimidade em técnica. Então Jesus me revelou algo ainda mais doloroso, uma mulher ajoelhada, clamando por libertação para a filha, com o céu aberto sobre ela. E atrás, quase despercebida, outra mulher, eu, estendi a mão e orava, mas minha alma estava longe dali. Jesus me mostrou que a mulher que chorava estava sendo ouvida, enquanto a outra, que buscava ser vista, orava para si mesma. Naquele momento ele citou a palavra, não como uma simples leitura, mas como se cada palavra tivesse vida própria. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Mateus 15, versículo 8. Essa sentença foi a mais clara que já ouvi. Sempre me importei com o volume, a intensidade, o fervor, mas Jesus olhava para o coração. E o meu, por mais cheio de orações, estava vazio de arrependimento. Um eco bonito, sem verdade, uma guerra sem rumo, uma intercessão que me aproximava do microfone, mas me afastava do trono. Naquele instante quis desaparecer, voltar no tempo, reaprender a orar, não para ser ouvida pelos homens, mas para ser quebrantada diante de Deus. Queria pedir perdão, mas ele disse, não peça agora, aprenda primeiro. Jesus não queria orações decoradas e automáticas, queria que eu compreendesse, sentisse, que deixasse o orgulho cair, que me visse não como intercessora, mas como filha. Ali diante do Santo dos Santos, descobri que meu problema não era falta de oração, mas excesso de mim mesma. Você já orou achando que estava vencendo, mas na verdade, estava se perdendo? Já buscou a presença, mas queria apenas o aplauso? A oração é uma arma poderosa, mas quando o coração está cheio de soberba, pode virar uma espada que corta a própria alma. O que Jesus me mostrou depois foi ainda mais profundo, como ser puxada de uma paz imensa para o peso do corpo, do silêncio absoluto ao barulho de máquinas e vozes apressadas. Acordei com uma máscara de oxigênio no rosto, luzes brilhantes ao redor e o som insistente do monitor cardíaco. Meu peito ardia, os músculos doíam, a cabeça pesava, mas o que mais doía era tudo o que eu tinha visto e ouvido. Havia médicos ao meu redor, e uma enfermeira murmurou que eu tinha retornado. Percebi que estive mais perto da morte do que jamais imaginei. Meu filho no canto do quarto, chorava baixinho. Quando me viu abrir os olhos, correu e segurou minha mão dizendo, mãe, a senhora nos assustou. Quis responder, mas minha garganta estava seca demais, e minha mente não sabia por onde começar. Nos dias que se seguiram, fiquei em observação. O médico falou em susto, uma falha cardíaca súbita, mas reversível. Para ele, um milagre. Para mim, uma chance. Não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, revivia aquele encontro. As palavras de Jesus voltavam, uma a uma, como sementes que cresciam e remexiam minha alma. Mas não foi fácil retornar. Você pensa que depois de ver Jesus tudo muda como um estalar de dedos, que você acorda diferente, fala diferente, vive diferente. Não é assim. O coração ainda tenta se agarrar aos velhos hábitos, a mente busca justificar o exposto,
E o orgulho, esse não morre fácil. Lá estava eu, sozinha no quarto, tentando processar tudo. Será que sonhei? Será que foi real? Ou será que minha mente misturou o que ouvi na igreja com a dor? No fundo eu sabia, era real demais para ser invenção, profundo demais para ser só uma experiência. Era revelação. E foi uma revelação pesada. Na primeira vez que tentei contar para alguém, tudo desmoronou. Uma irmã espiritual, daquelas que carregam a Bíblia como um escudo, me visitou no hospital. Quando comecei a falar sobre como Jesus me mostrou o pecado oculto na oração, ela regalou os olhos e disse: intercessão nunca é pecado, você deve estar enganada. Eu me calei, não por medo, mas porque entendi que nem todos estão prontos para ouvir certas verdades. Muita gente acredita que orar é sempre algo bom, sempre certo, mas eu descobri que até a oração pode ser contaminada. O altar pode virar um palco, a intercessão pode se tornar vaidade, e nem todos suportam encarar essa realidade. Eu mesma levei tempo para assimilar isso. Passei dias sem orar, não por rebeldia, mas porque queria reaprender a orar, como quem está começando do zero, entendendo que falar com Deus exige mais do que palavras fortes. Exige humildade, silêncio e sinceridade. Quando olhava para minha Bíblia, sentia vergonha. Não por falta de conhecimento, mas por ter usado aquele poder com tão pouco temor. Voltar à igreja foi outro desafio. Os irmãos vinham me abraçar, dizer que estavam orando por mim, e cada glória a Deus me lembrava de quantas vezes eu mesma dissera aquilo sem pensar. O púlpito não me atraía mais, os microfones não me encantavam. Eu só queria me sentar no último banco e ouvir. Só ouvir. Teve um culto em que a líder da intercessão me chamou para subir ao altar. Sorri, balancei a cabeça e disse: hoje não. Ninguém entendeu, e eu não quis explicar. Tem coisas que só quem passou pelo que eu passei consegue entender. Feridas que o tempo não cura, mas que o Espírito usa para quebrar a casca. E foi isso que começou a acontecer comigo. Mas o que eu ainda não sabia é que Jesus não tinha me revelado tudo. Mesmo depois de tudo aquilo, havia muito mais. Hoje minha vida de oração é silenciosa. Não perdi o fervor. Só descobri que às vezes o céu escuta melhor quando a alma se cala. Antes eu achava que orar era como gritar para abrir os céus. Agora entendo que o que realmente abre o céu é um coração quebrantado. Não parei de interceder, mas hoje, antes de qualquer clamor, me examino. Antes de levantar a voz, abaixo a cabeça. Antes de falar com Deus sobre os outros, deixo Ele falar comigo sobre mim. Foi como renascer, não no corpo, mas no espírito. Reaprender a andar, a ouvir, a amar. Eu que me achava madura na fé, descobri que era só uma criança gritando no escuro. Hoje prefiro sussurrar com temor a gritar com arrogância. A mudança foi lenta, mas verdadeira. Passei a buscar mais momentos a sós com Deus, menos exposição. Perdi o desejo de aplausos, a vontade de convencer. Ganhei fome da presença, não aquela que se manifesta em gritos, mas a que nos envolve em silêncio, esvazia de nós mesmos e nos enche dele. Mesmo com tudo que vivi, ainda sou processada diariamente. O orgulho tenta voltar, a vaidade bate na porta, mas hoje eu vejo. E toda vez que percebo que minha oração quer subir antes do meu arrependimento, eu paro. Fico em silêncio. Porque não quero mais viver de guerra, quero viver de graça. A palavra diz em Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Essa é a oração que aprendi a fazer, sem holofotes, sem performance, só eu e Ele. Só o pó e a glória. Se você chegou até aqui, talvez não tenha vivido exatamente a mesma coisa, mas talvez em algum momento já orou com raiva, clamando por libertação, mas com o coração pesado, buscando justiça, mas na verdade querendo vingança, pedindo cura, enquanto julgava. Eu sei como é. E estou aqui para dizer que ainda há tempo de voltar ao primeiro amor. Deus não quer só palavras bonitas, Ele quer verdade. Se você deseja isso, fale com Ele agora. Senhor, me ensina a orar como te agrada. Diga isso onde estiver, não precisa esperar uma vigília, nem estar em um culto. No silêncio do seu quarto, diga: Senhor, me ensina a orar. Essa frase, dita com sinceridade, pode transformar tudo, porque a oração que sobe é aquela que nasce de um coração rendido. E se essa história tocou você,
Não guarde só para si. Compartilhe. Não porque é emocionante, mas porque pode ser o espelho que alguém precisa. Às vezes, a pessoa que precisa ouvir está orando do jeito errado e nem percebe. Você pode ser a ponte que Deus usa para libertar. E se você chegou até aqui, não pare agora. O próximo vídeo pode trazer algo especial para você. Às vezes, a resposta que buscamos chega quando menos esperamos, mas nunca quando desistimos. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.